povo brasileiro! Que bom que nós estamos aqui para a gente trabalhar com um pouco da palavra de Deus. Nós queremos, na segunda-feira, Segunda com Deus, trazer uma mensagem, trazer uma palavra, uma devocional, um estudo, e com certeza nós vamos juntos nessa grande bênção que é pregar a palavra, levar o amor de Deus, porque eu entendo que a palavra de Deus ela é vasta, trazer para nós tanto do amor, quanto da sabedoria, quanto da aprendizagem, dos ensinos, tudo isso para o quê? Para que a gente tenha uma nova educação. E hoje, por falar em educação, né, nós estamos Nós estamos hoje com o nosso 7 de setembro. E interessante porque agora de manhã eu estava pensando, por que não iniciarmos a nossa live com o nosso hino nacional? Se a gente parar para a gente pensar hoje, nesse dia, e concentrar as nossas forças nessa nossa pátria, nesse nosso Brasil. Gente, olha, me arrepia falar do Brasil. É muito lindo. E eu queria que você viesse junto comigo. Talvez você hoje nem nos teus sentimentos, na tua vontade, nos teus desejos, por tudo que você ouve, por tudo que você tem ouvido. Quem sabe você está decepcionado com o Brasil. Quem sabe você é uma pessoa que está aí me ouvindo e que você já não tem mais esperança para o Brasil. Quem sabe você já não olha mais para a tua pátria com os olhos de amor. E é interessante porque eu coloquei o tema, e por que não falar de amor? E por falar de amor, que é o tema na nossa live de hoje, e por falar em amor, amor pela nossa pátria, amor pela nossa nação. É muito forte, é a gente entender, nós compreendemos de Deus, temos o entendimento, e no nosso entendimento, a luz que vem nos dar esclarecimento, que nós estamos no nosso país, nascemos aqui e carregamos esta pátria com muito amor. Então eu quero que o Brasil hoje, com essa forma de entendermos que bem-aventurada é a nação cujo Senhor é Deus, eu quero deixar isso para você nessa manhã, nesse dia de segunda-feira, iniciando a sua semana de trabalho, apesar de hoje ser feriado, né? Mas toda segunda-feira nós vamos estar aqui, trazendo uma mensagem para iniciar mesmo a tua semana de trabalho, a sua semana de grandes conquistas, a sua semana de realizações, a sua semana de socialização, a sua semana de realização, a sua semana de frutificação, produtividade, frutificação, multiplicação. Porque a live na segunda-feira, um propósito de Deus para o meu coração, em que na segunda-feira, por ser início da semana, eu dedico a segunda-feira para o Senhor. E isso tem sido muito importante para a minha vida. Graças a Deus, eu mantenho esse propósito há 27 anos. E se você perguntar para mim o porquê na segunda-feira, poderia ser na terça, na quarta, na quinta, mas segunda-feira para mim é um dia que eu coloco toda a minha força e me dedico ao Senhor de todo o meu coração. Não que os outros dias eu não me dedique, mas na segunda-feira existe um propósito. E nesses dias eu pensando, falei, eu vou trabalhar na segunda-feira de manhã e eu quero estar aí junto com você junto comigo, e nós vamos sempre trazer essa mensagem do amor de Deus para os nossos corações.
E com certeza, então, nesse tempo, eu quero poder colocar para fora tudo o que o Senhor tem colocado dentro do meu coração, porque nós que somos pregadores da palavra de Deus, que nós que carregamos essa forma de comunicação, na verdade nós carregamos o conhecimento, né? Porque quando você se dedica a conhecer o Senhor, não tem como você dizer assim, mas eu só conheço por ouvir falar. Não, chega uma hora na tua vida que você não conhece só de ouvir falar, não. Você conhece de experimentar, você conhece de você amar, de você se dedicar, de você querer multiplicar esse amor. Então, tudo que nós recebemos como palavra, como semente, guarda isso no teu coração, meu amor. Guarda isso no teu coração. Tudo que nós recebemos como palavra é uma semente lançada dentro de você. E você, como árvore, você não pode comer a semente para você. Você não pode comer a semente. Você tem que plantar a semente. Você tem que ser produtiva com a tua semente. Como você vai ser produtiva com a semente? Tudo que você recebe de bom, tudo que você recebe como conhecimento, tudo que você recebe como alimento, que faz com que você esteja diante daquilo que é o amor de Deus, o propósito, a tua missão, aquilo que identifica dentro de você como uma missão de vida, está relacionado ao propósito. E quando você encontra isso, você precisa compreender que a tua árvore, você que abraçou a sabedoria, e a sabedoria se compara a uma árvore, ela é como uma árvore, ela está na árvore, então você prospera. E para você prosperar, você não pode comer a semente, você tem que, fazer como a palavra de Deus explica em Ezequiel. Você agora, como semente, você recebeu, você vai frutificar, e o fruto você alimenta a multidão de pessoas. Então, para você alimentar, você tem que falar aquilo que você recebeu, aquilo que é bom para você, aquilo que foi importante para você, aquilo que você agora conhece, que você conheceu, que está dentro de você. Uau, isso é bom. Por quê? Porque você está dentro da palavra, então você vai alimentar muitos. A tua árvore, as folhas da sua árvore vão dar de remédio. Por quê? Porque as folhas representam sentimentos, não são sentimentos destrutivos, porque folha seca são sentimentos destrutivos. Agora, a folha verde da sua árvore são sentimentos benéficos, bons, provedores, sentimentos que você olha para as pessoas, você é tão apaixonado pela palavra de Deus, porque você carrega a glória de Deus, então você ama pessoas. E você não pode, de jeito nenhum, ficar comendo da tua semente para você mesmo. Para você mesmo. Porque a tua árvore vai frutificar. E você não vai mais ficar como semente. Você vai crescer, você vai produzir para você multiplicar. E na tua árvore, esse teu fruto não pode ficar na árvore. Você tem que colher o teu fruto e dar o teu fruto. E abençoar pessoas com teu fruto, porque se o fruto fica na árvore, ele apodrece. E o fruto podre não vai servir de nada. Ele não vai servir de nada. Nem sequer as pessoas a imaginar uma árvore com cheio de fruto podre no chão. Por quê? Porque não foi colhido, não foi aproveitado. Então aquela semente, ela não vai ser multiplicada. Eu quero deixar isso para você nessa manhã, que você dê aquilo de bom que você tem recebido. É isso que eu quero nessas segundas-feiras, como Instituto Yahvé Shalom, como liderança do Instituto Yahvé Shalom, como ministério apostólico, que é o meu encargo, com muita responsabilidade. Hoje, 7 de setembro, iniciamos aí
uma jornada com lives de pregação e tudo que eu recebo, eu quero dar para você. Tudo que eu conheço, eu quero dar para você. Tudo que eu vivo, eu quero dar para você. Tudo que eu sinto de amor, de paz, de poder, tudo que o meu espírito, no meu espírito eu possa descansar, eu quero multiplicar, eu quero dar para você. Se você vai abençoar pessoas com isso, aí é você, mas eu te dou um conselho. Dê o que você é, o que você recebe, o que você tem. Doe. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de oferta. A oferta é você, a oferta é o que você recebe, a oferta é o que você tem, a oferta é o que você dá para Deus. Quando você tem uma visão da oferta, em que você oferta até as coisas que você conhece, você oferta para Deus. O que está acontecendo com você? Você está cumprindo o teu propósito de vida. Então, vamos juntos? Quem já ouviu o hino nacional comigo? Ó, gente, maravilha, porque hoje, 7 de setembro, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Isso quer dizer que hoje nós estamos comemorando a independência do Brasil. Então, brasileiro, parabéns para nós, parabéns para mim, parabéns para você e com certeza parabéns. Eu quero sim dar parabéns para o nosso governo e eu acredito que Deus está libertando o nosso país. Deus está libertando o nosso país. E com isso, eu quero, é interessante a gente, né, a gente começa a pensar num tema, e ontem quando eu estava pensando nesse tema, que eu coloquei, né, e por falar em amor, aí você vai falar assim, puxa, né, vai falar lá em Coríntios, né, no amor existe suporte. Não, eu não vou falar disso não, eu vou falar do amor pela nossa pátria, pela nossa nação. Eu vou falar de amor pelo nosso país. Eu vou falar de amor e o amor de Deus por nós. Bom dia, você que entrou aí comigo, você que já está junto comigo, deixa eu dar uma olhadinha. Olá, Rosicléia linda! Fazenda Rio Grande daqui a pouco já estará recebendo o nosso núcleo Instituto Yahvé Shalom. Tá ficando lindo. Muito bom. Rosicléia, você faz parte disto, você é a mulher que tem aberto conosco esta porta e você tem sido fundamental nesse projeto do núcleo aí da Fazenda Rio Grande, com certeza. Todos os propósitos que você tem colocado, Rosicléia, diante de Deus, que estão no teu coração, colocado diante de Deus, Deus vai te surpreender. Eu declaro isso sobre a sua existência, porque aqueles que são a bênção de Deus, se doam, aqueles que ofertam, aqueles que entregam as suas primícias, seus dízimos, aquilo que vem para sua mão, quando você foca, porque você está servindo o reino, você é abençoado. Não tem como, gente, a pessoa não ser abençoada. Então, Rosicléia, receba cargas de poder e de bênção sobre a sua vida. Natália, bom dia, meu amor, tudo bem com você? Grande missionária. Dete, guerreira do Senhor. Ludes, hoje é o teu dia, Ludes, de você subir. Pega essa bandeira do Brasil e rompa. Ludes é essa pessoa maravilhosa que tem um chamado de intercessão pela nossa nação brasileira. Falando nisso, você consegue entender que tem pessoas com nível de intercessão, alcançam, desenvolvem nível de intercessão e Deus foca essa pessoa para determinada ação? Pense nisso. Nessas lives de segunda-feira nós vamos mergulhar, nós vamos entrar em imersão em muita coisa. E aqui eu quero me sentir livre para mim, sabe, deixar Deus me usar com revelação, com arrancar decretos que foram imputados maldição na sua vida. Eu quero sim, sabe, poder pegar aqui, ó, ler a Bíblia e trabalhar com você, sabe, aí uns 40 minutos e a gente poder ouvir Deus falar.
Mônica, tudo bem? Bom dia, meu amor. Olha aí com a bandeirinha do Brasil. Que maravilha isso. Vamos juntas, gente. Compartilhe essa live, chama pessoas para vir junto conosco. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Olha aí que maravilha. Bom dia, pastora Renata, profeta de Deus. Olha, Ilse. Vamos lá, gente. Então, eu queria que você viesse junto comigo. Eu quero colocar aqui uma musiquinha para que a gente possa entrar nessa meditação da palavra. E é interessante, né? Porque quando a gente busca o Senhor, assim, de todo o nosso coração, a gente para a gente pensar um pouco nas coisas que o Senhor tem feito na nossa história, né? Na nossa vida. Talvez você não tenha pensado, sabe, dessa forma, né? Nossa, uma história de vida, como é que é a minha história, o que acontece comigo, o que eu tenho como propósito, qual é o meu destino. Tem muita gente perdida, tem muita gente desorientada, tem muita gente que a gente vai olhar e vai dizer assim, poxa, o povo de Deus devia já estar na vereda, né, no caminho, já trilhando com paz, com sentimentos que sejam sentimentos de amor. Mas o que acontece? O que acontece que parece que esse ser humano que somos nós, não consegue alcançar essa dimensão para não só exercitar, não, mas para poder desenvolver. Porque todo aquele que vem para um processo de desenvolvimento, e a palavra nos desenvolve, a palavra nos liberta, a palavra nos ilumina, a palavra nos traz esclarecimento. Eu sempre gosto de dizer, né, que atrás do entendimento, o entendimento, ali como o apóstolo Paulo fala, o processo de obscuridade no interior humano, no homem, dentro desse interior humano, é uma fraqueza que existe no espírito humano. E a gente começa a olhar para isso e a gente diz, puxa, mas será que existe então aquele que é fraco? Então, sim, existe, então ele precisa se fortalecer. E a palavra vai dizer isso para nós. A palavra vai nos esclarecer, dar-nos entendimento. Então, quando você entende, a luz entrou e ela não vai ficar só no processo da sua alma, ela vai para o teu espírito. Mas para ela ir para o teu espírito, você precisa desejar. Você precisa, desejar, sair das tuas limitações e destravar a tua vida, desejar o mais, o além, você ir além da sua possibilidade. Lógico que você vai olhar e vai falar assim, puxa, meu corpo físico não está aguentando coisas, as minhas emoções, elas estão, mas tudo dentro da palavra, nesse compêndio, você vai olhar e você vai dizer assim, não, pera aí um pouquinho, eu posso ir sim além das possibilidades. Por quê? Porque no amor você vence. Não adianta você guerrear, brigar, gritar, chorar. Olha, você vai extravasar o teu emocional, muito bom. É importante chorar, é importante falar, é importante você soltar, sabe? Mas não é na violência, na briga, na hostilidade, nas palavras grotescas, na difamação, nas intrigas. Não, é você soltar o teu organismo e muitas vezes você precisa se retirar um pouco. Então, por quê? Porque você está cansado. Elias se esgotou. Elias ficou esgotado. O que aconteceu? Não, quando eu tenho que enfrentar Jezabel, agora chegou a hora. Elias fez o quê? Voltou. Ele quis fugir, ele quis sair fora, ele quis encontrar, sabe, um lugar para ele quis morrer, ele quis, sabe, sair fora daquele cenário todo. Ele queria sair, mas Deus foi atrás dele. Deus olhou para ele, perguntou para ele, o que você está fazendo aqui, ô abençoado? Come pão e água. Quer dizer, Deus não deixou ele ficar enfadado, Deus não deixou ele ficar angustiado, cansado, deprimido, com pensamentos ruins, pensamentos negativos. Não, Deus reanimou Elias. E é assim que Deus faz conosco. Então eu queria que
você pudesse vir junto comigo, porque nós vamos falar de amor. E por falar em amor, o que você entende de amor? O que você acha de amor? A gente vai olhar e vai dizer assim, puxa, né? Tem tanta forma da gente entender sobre amor. Que seria o amor de Deus por nós, seres humanos, para que a gente pudesse entender que nós vivemos em um contexto, em um território, nós vivemos em um território, a nossa pátria é um território, a nossa nação é um território. E que amor é esse de Deus por uma nação em que muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo? Talvez você não esteja alcançando na tua espiritualidade o que Deus está fazendo no Brasil. O que Deus enxergou no Brasil? O que Deus lembrou da aliança que fez? Meu Deus, olha, comemorar a independência. Então quer dizer, nós não dependemos de nada que seja da época, um exemplo do Egito. Nós não dependemos de deuses, nós não dependemos de magia, nós não dependemos de feitiçaria, nós não dependemos de nada que seja contrário. E é isso que tem no meu coração hoje, sabe? Para que a gente entenda do amor, porque o amor é um sentimento de afeição, é um sentimento de paixão, é um sentimento de grande desejo. E quando nós olhamos então para isso, a gente muito centraliza no ser humano, nessa forma, né, de olhar o outro, na forma de você olhar a família, na forma de você olhar as pessoas que você convive, os mais próximos que você ama tanto, porque isso é maravilhoso, você amar aqueles que se relacionam com você. É importante você amar aquilo que está tão próximo de você, que convive com você. Mas é importante também você tirar um pouco os teus olhos desse centralismo e você olhar para um todo e você começar a entender que Deus não está falando de amor só para a família, Deus não está falando de amor só para o teu trabalho, para as coisas que você tem, que você quer. Deus não está falando do amor, sabe, só num desejo, sabe, de relacionamento. Deus não está falando de amor só para um desejo, de relacionamento com o outro, que seja de sexo, ou seja, sabe, de afeto, ou seja, dessa paixão que muitas vezes é tão avassaladora e você fica, sabe, entre quatro paredes pensando que amor é só isso. Não, amor é muito mais abrangente. Amor é você olhar para Deus e entender o que no Espírito de Deus existia como amor, porque Deus tinha afeição, porque Deus tinha paixão, porque Deus tinha grande desejo. E o desejo de Deus para iniciar dentro da Bíblia foi Ele criar todas as coisas. E Ele criou todas as coisas, e quando Ele criou, Ele viu que precisava de alguém para que governasse aquilo, para que pudesse reger com uma instrumentalidade divina. O sábio não só numa forma, sabe, de ter alguém como companheiro, mas que pudesse cultivar, pudesse governar, pudesse cuidar, pudesse preservar. Então ele não estava olhando para aquele casal, ele estava olhando para um todo, ele estava olhando para tudo aquilo que ele tinha criado. E depois ele vai, e quando ele começa então Deus a olhar, eu imagino que quando Deus ele desejou o ser humano, ele olhou para tudo que ele tinha criado, essa ordem da natureza, ele olhou para aquele jardim, ele olhou para aquilo que ele tinha criado e ele fez o quê? Eu preciso colocar uma imagem, uma semelhança minha, eu vou fazer alguém. Ele olhou, eu acredito nisso, que Deus ele olhou, sabe, na face das águas e ele teve o reflexo dele mesmo. Então eu acredito que o Espírito, ele tem sim
Nós humanos temos a semelhança. E com a semelhança, o que é semelhança? Você se assemelha a alguém, você tem nuances, você tem o que? Você tem ações, poder, você tem do outro, você tem de quem? Você tem de Deus. Por isso que eu sempre digo, sabe, das 4 palavrinhas chaves que carrego comigo com muita intensidade no meu coração, que são palavras hebraicas de grande poder e existência dentro desse amor de Deus, que significa a paz, o amor, o poder e o descanso, porque Deus fez isso. Ele criou, ele colocou o homem ali, e quando ele estava fazendo o homem, eu penso comigo, isso não sei qual é o teu pensamento, mas eu penso, você pensa que você achar que você queira pensar, mas a minha matriz, onde nascem os meus pensamentos, eu paro para mim pensar, nossa, que coisa, né? Quando Deus estava ali naquela terra, daquele jardim, porque não foi uma terra, sabe? Foi do jardim, daquilo que ele criou. Ele pegou aquela terra que era santa, que era pura, que não tinha veneno, que não tinha contaminação. O jardim era puro. Existia a espiritualidade genuína naquele jardim. E ele pega aquela terra. E quando ele pega aquela terra, ele começa... Eu acredito que todos os desejos de Deus estavam ali. E ele amassando aquele homem, aquele corpo, e ele fazendo aquele corpo para ser um homem. Agora ele coloca o sopro dele e ele sopra nas narinas o fôlego, o hálito, ele constitui dentro daquele ser inanimado, agora passa a ser animado, ele dá a vida. Então ele dá do poder dele, ele transfere aquilo e ele diz, é você que vai cuidar de tudo isso que eu já criei. Dessa maravilha, porque o meu desejo está aqui, e o meu desejo está na criatura. Por isso que eu digo, o amor não centraliza o amor só em você, no outro, naquilo que você vê, naquilo que você quer. Não centraliza o amor nisso, centraliza naquilo que também, move, mexe, emana, vai, solta isso, sabe, que é tão centralizador. Então você vai centralizar. Quando você consegue fazer isso, você vai para um outro nível. Você centraliza no que Deus, naquela hora que ele fez o ser humano, que ele fez o homem, constituiu e soprou o homem, tornou-se alma vivente. E agora, como alma vivente, o que acontece? Ele desejou. Aquele homem passa a ter, a fazer, a ser, a conhecer. Então é o ser humano, Deus ama o ser humano, Deus tem paixão pelo ser humano, Deus tem uma forma de se mostrar para o ser humano, que é no sujeito singular, sim, e ele faz em mim, ele faz em você, para a gente fazer na coletividade. Ele não é egoísta, ele é aquele que olha o ser humano sempre com propósito. E ele teve um propósito de libertar um povo. Por quê? Porque depois que ele para já num tempo que ele estava entristecido, que ele já estava arrependido de ter feito ser humano. Mas mesmo assim, ele na misericórdia dele, nesse amor de desejo pelo ser humano, que o ser humano vá bem, que o ser humano governe, que o ser humano possua, que o ser humano tenha, que o ser humano conquiste, que o ser humano se desenvolva. O que ele faz? Ele olha para a terra e ele não desiste. Lá no fundo de Deus, por causa do desejo, do amor, do grande desejo, ele não desiste não. E aí ele procura alguém, e quando ele encontra Noé, ele entende que Noé poderia continuar com o quê? Com aquilo que ele tanto desejou. A imagem e semelhança dele andando na terra, governando a terra, governando a sua casa, os seus bens, governando a sua criação,
cultivando, cuidando, guardando, zelando, sendo diligente com aquilo que Ele nos empresta nesse tempo que nós estamos caminhando na terra. Porque nada é nosso, não é nosso. A matéria não é nossa, a família não é nossa, as pessoas não são nossas, o governo, a pátria, a nossa nação é de Deus. Quando nós saímos desse centralismo e começamos a ter uma visão do que Deus já fez, nós começamos a mover em razão ao ser humano. Sabe por quê? Porque Ele vai sempre olhar o ser humano. Porque nós, seres humanos, somos o quê? Somos aqueles que Ele acredita. Eu sempre digo, Deus não é um sonhador. Não, Deus não é um sonhador. Pode ter música que diga que Deus sonha, mas Deus não sonha nada. Deus, Ele é um projetista. Deus, Ele é um arquiteto imensurável. Deus, Ele é um engenheiro. Ele é aquele que tem as sementes e Ele vai como ideia, Ele vai como projeto, Ele vai colocar no coração do ser humano. Ó, quem Ele acredita no ser humano. Em quem ele acredita? Ele acredita fielmente que o ser humano vai fazer. Ele acredita. Ele não deixou de acreditar, tanto que ele não mata com todo mundo. Ele pega Noé e diz para Noé, vai, faz o que eu estou te ordenando. E quando a gente vai entender isso, a gente vai olhar e dizer assim, não só a misericórdia, mas ali existia a paixão pelo ser humano, a paixão. Você já parou para você pensar nesse amor, nessa paixão que Deus sente por mim, por você? Você já conseguiu sair? Jeremias era aquele que ele sentia, ele entendia o Espírito no Espírito. E o que Jeremias fazia? Jeremias no Espírito, ele chorava, o choro que existia no Espírito de Deus. Olha o nível de espiritualidade em Jeremias. Olha o nível de espiritualidade. O nível de espiritualidade é esse que Deus quer que nós tenhamos. Que a gente chore, sim. E eu quero, deixar muito claro, que hoje nós podemos sim chorar pela nossa nação. Nós podemos chorar pela nossa pátria. Nós podemos chorar pelo aquilo que Deus chora. Deus chora pelos seres humanos ali que possam governar. Deus chora. E tem gente nessa terra que está entendendo o choro de Deus, sim, pela nação, pelo governo, pelo nosso presidente, por todos os que estão envolvidos em o quê? Em libertar. Eu não sei o que você pensa, mas eu penso que Deus está libertando, sim, e Ele iniciou essa libertação. Ele iniciou, não sei se vai ser só esse tempo, nesse governo, mas Ele já iniciou. Deus não pede para demônio, Deus não pede para Satanás, Deus não pede, Deus constitui. E nós precisamos ter um entendimento do que Deus quer fazer. Nós precisamos ter um entendimento, chorar o choro que está no coração de Deus. Se nós conseguimos fazer isso, com certeza Deus, Ele virá em nosso socorro. E eu acredito que isso já aconteceu. Deus já veio em nosso socorro como seres humanos dentro de uma nação. Deus já veio, gente, olha, Deus já veio sim para nossa nação. Sabe por quê? Porque
o patriotismo, ele vai dizer para nós que é um sentimento que existe dentro de nós, quando nós podemos nos orgulhar, sabe, daquilo que é a nossa pátria, no lugar onde você nasceu, na terra que você pisa, naquilo que você entende que existe, sabe, e você passa a olhar não com uma mentalidade pobre, miserável, mesquinha, sabe, negativa, que tudo, sabe, como crítica, mas olhar o que Deus está fazendo, o que Deus está libertando, o que Deus está mexendo. Deus está mexendo, Ele está transitando na espiritualidade dEle, não é a nossa espiritualidade, é a espiritualidade dEle. Ele está transitando. Isso que nós estamos vivendo nesse tempo da Covid, pegou todo mundo de surpresa, muita coisa ruim está acontecendo, mas entenda você o que Deus está fazendo. Tudo por amor. Tudo por amor. O apóstolo Paulo tentou entender a mente de Deus, ele deu um pouquinho para o apóstolo Paulo. Mas se você sair dessa carnalidade, se você sair, sabe, dos teus aspectos, se você sair desse centralismo, você vai olhar o coração de Deus. E quando você for olhar o coração de Deus, você vai sentir o coração de Deus. E você não vai chorar somente pelas pessoas, mas você vai chorar com o choro que Deus tem para uma libertação. Sentir amor pela tua pátria. Quando você entende isso, você está dizendo assim, que você está carregando, sabe, no amor o símbolo da tua pátria. Isso é patriotismo. Você está carregando, sabe, a bandeira brasileira. Você está carregando o brasão, você está carregando o hino, você está carregando as riquezas e os patrimônios materiais, os imateriais. Você está carregando um sentimento pelo povo. Olha aí o ser humano, patriotismo é isso. Você está carregando. Então, intercessores, acordem. Intercessores, gemam. Olha, clamor significa SOS, Deus. E sabe quem que clamava? O povo que estava lá no Egito, amassando barro para enriquecer Faraó. E eles clamavam, eles pediam socorro. Eu creio de todo o meu coração, como liderança, como pastora, como ministério apostólico, eu creio que Deus ouviu sim o clamor do coração de Israel aqui na terra. Quantas vezes você orou pelo Brasil, sem criticar, sem apontar, sem colocar os defeitos, Quantas vezes? Talvez você não teve esse sentimento. Talvez você só ficou centralizado nas coisas que você queria, na sua fé. E achando assim, não tem mais jeito, não tem mais conceito, não tem mais o que fazer, não existe gente que presta, não existe gente honesta. Quantas pessoas que a gente encontra que estão dentro da igreja, que ouvem a palavra, que estão dentro da casa do Senhor e se dizem cristãos e não entendem que Deus, o sentimento de amor de Deus por uma nação, entra no embalo dos críticos miseráveis de mente, aonde disputam poderes. Moisés não disputou poder com ninguém. Moisés entendeu, ele não queria entrar na guerra, ele não queria entrar na batalha, ele não queria ir. Ele se achou pequeno demais, mas sendo inteligente, sendo criado, educado lá nos princípios do governo de Faraó, no Egito. Mas quando Deus ouviu o clamor do povo, ali em Êxodo, a palavra do Senhor, ele vai dizer que quando Deus ele fala com Moisés, ele se mostra para Moisés a sarça ardente. O que ele faz?
Ele vai dizer assim, ó, disse ainda o Senhor, certamente, olha o que Deus faz, são palavrinhas chaves de abertura de portais celestiais na terra. Ele diz assim, ó, certamente vi a aflição do meu povo. Então Deus fez o que? Ele viu, ele enxergou, ele ouviu o seu clamor. Então ele viu, ele ouviu, ó, ele viu, daí ele ouviu. E quando então ele ouve o clamor, daí por causa dos seus exatores, então ele conhece o sofrimento. Então Deus viu, Deus ouviu e Deus conheceu o sofrimento do povo dele. Ei, você acha que Deus não enxergou, não ouviu e Deus não desceu para conhecer a causa do nosso país? Sim. Fez isso sim, ele enxergou, ele ouviu e ele conheceu a causa. Ei, esse Brasil é o povo que entra no governo, a esfera da política, uma esfera que acaba até mesmo o inocente, que tem bom coração, muitas vezes entrou nessa esfera, entrou no olho do furacão, porque todo político quando entra na política, ele entra no olho do furacão, e ele muitas vezes nem sabe, inocentes, mas aí, o que ele tem que fazer? Tem que ser espiritual, tem que ser espiritual. Políticos têm que ser espiritualizados, eles precisam ser espiritualizados, precisam ouvir a voz de Deus na terra, precisam ouvir sim que os clamores divinos dos céus, eles estão sim sendo conhecidos, foram conhecidos, só foram vistos de Deus. Então entrou nessa esfera, o que acontece, pastora? Acontece que nessa esfera, quando a pessoa entra na esfera da política, ela começa a entrar numa nova dimensão, e agora ela vai precisar ter autoridade, seja ele vereador, seja ele prefeito, seja ele deputado, seja ele senador, seja ele o presidente, não interessa, entrou na esfera política. Saiba você que está aí agora nesse tempo da eleição, para ser vereador, para ser prefeito, escuta o que eu tô te falando. Se você não entende de batalha espiritual, então não pisa nessa dimensão, nessa esfera não. Ah, mas eu creio em Deus. Acredita em Deus sim, mas conheça Deus para você não se corromper. Porque o diabo, o adversário da nossa alma, ele ruge e ele sabe que a política, a religião, ele sabe como ele atuar nessa esfera. E se você não sabe entrar nessa esfera, então eu digo para você de todo o meu coração, se você tiver amor puro, se você for honesto, se você for sadio de mente, se você manter a tua integridade como Daniel, ele manteve a integridade dele, vai para a cova, mas eu sei que Deus é comigo, é para mim orar, eu vou orar 3 vezes no dia, é para mim focar ali para aquele lugar, eu vou focar. Não, mas não é, foram feitos decretos, você não pode fazer, eu não tô nem aí com os decretos do diabo, eu vou fazer o que o meu Deus quer que eu faça, e eu não vou comer desses manjares. Eu quero ver você que está aí, sabe, para entrar agora nesse ano como vereador, prefeito do seu município, da sua cidade, você ir diante de Deus e falar: Deus, eu não vou me corromper, não vou. Vão me oferecer dinheiro, vão me oferecer cargos, vão me oferecer salários enormes, vão me oferecer para pegar, para ser laranja, para roubar, para tirar, eu não vou ser. Eu quero ver você fazer isso. Ah, mas eu não tenho esse cacife espiritual. Então obtenha esse cacife espiritual. Então vá fortalecer o teu espírito. Vá fortalecer o teu espírito. Porque Daniel, ele era de espírito excelente. E porque ele era de espírito excelente, os reis se prostravam, porque entendia que naquele homem existia uma diferença. Ei, você precisa que no teu espírito você tenha uma diferença. Às vezes você não tem que falar nada, tua boca é fechada, mas o teu espírito é excelente e ele fala por você. Então, político, não pense que Deus não enxergou
E Deus não ouviu, e Deus não conheceu. Deus enxergou, está enxergando, Deus está ouvindo, e Deus conheceu a causa do povo. Por quê? Porque povo é ser humano. Olha aqui, ó, patriotismo significa você ter um sentimento de amor pelo seu povo. Eu não tenho sentimento de amor pelo povo. Eu vou lá porque o dinheiro é bom, né? Porque o meio político, porque eu tenho um tino político, eu tenho um senso da política. Maravilha! Eu apoio você se você tem isso, porque você daí entende que é o teu perfil. Você tem dom, tem talento para isso. Mas escuta o que eu estou te falando. Entenda que tudo que você fizer, Deus já enxergou. Deus não vai enxergar, Deus enxergou. Na nossa nação, Deus enxergou. Na tua cidade, Deus enxergou você. Enxergou. Você está entrando nessa esfera? Deus te enxergou. Então, vai lá, faz sim. Por quê? Porque ele fez com Moisés, ele vai fazer com você porque ele ama. É incondicional. O grande desejo do coração de Deus é libertar. É libertar a nossa vida. É libertar, sabe, aqui dentro. Enquanto você não entender, que Deus, ele mostra na palavra dele, quando ele levanta Moisés, ele se mostrou para Moisés. Ele abriu o mar, ele se mostrou o fenômeno sobrenatural, a existência de um Deus de poder que ama o povo, que ama o ser humano. E é misericordioso. O Senhor é misericordioso. E ele diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Olha que coisa tremenda. Sabe o que Deus quer? Deus, ele quer sentir alegria. Ele quer celebrar através de você. Daí você faz caca, faz coisa ruim, coisa errada. Tem uma mente que é só o sangue de Jesus Cristo. Aí você não conhece o teu temperamento, você não ativa a tua inteligência intrarrelacional para você olhar para você mesmo, para você entender o que você está fazendo com a tua vida. E Deus quer te usar. Olha aqui, ó. Ele se regozijará em você. Então, Deus está sim pegando os honestos. Deus está mexendo na terra, está pegando os íntegros. Deus está arrancando, sabe, as raízes da prostituição, da idolatria desse Brasil. Sabe, Deus está sim tirando, sabe, aqueles que têm a raiz impregnada, enraizada, sabe, na porfia, nas dissimulações, nas manipulações, no dinheiro. Deus está assim pegando aqueles, que tem lá no fundo uma raiz branca. Você acha que Deus não conhece aqueles que têm raiz branca? Raiz branca, mas o que é isso, pastora? Raiz branca é a raiz de integridade, é a raiz de pureza, é a raiz divina, é a raiz que não se contamina, é a raiz do caráter, é a raiz da sua árvore. Mas a minha raiz, a tua raiz pode ser verde, pode ser o que você quiser, tá? Mas se tem uma raiz branca, essa te salvará. Essa manterá você no jardim, porque é a raiz genuína. E Deus está procurando estes adoradores de raiz genuína. Para o quê? Para ele, para ele se satisfazer. Mas Deus se satisfaz através de nós, lógico. Ele é grande, o grande desejo dele é se satisfazer através de nós, gente. Por isso que Deus não sonha, Deus ele faz a coisa acontecer. Ele coloca você para sonhar. Ele coloca eu para sonhar o que ele quer fazer. Para o quê? Porque se eu fizer o certo, ele está se regozijando comigo, através de mim.
quê? Ele deu poder para Moisés. Moisés não queria ir, mas ele foi lá. Ele, por conhecer a causa do povo. Então, o que ele faz? Ele concede poderes para Moisés. E o que ele faz quando ele concede poderes para Moisés? A palavra diz que ele deu, ele concedeu, ele fez para Moisés. E Moisés foi o quê? Aquele que representou Deus. Não só de representar, mas Deus estava nele. Para o quê? Para cumprir o propósito. Arranca esse povo aí do Egito. Eu enxerguei a causa desse povo. Eu ouvi o que eles estavam chorando, clamando. Eles não vão ficar amassando barro, enriquecendo deuses e faraós e... Não! Arranca esse povo daí, Moisés. Manda esse povo marchar. Mesmo que a mentalidade daquele povo não se libertou. Aonde era para andar 40 dias e 40 noites, andou 40 anos. O que isso significa? Que você não precisa, tá aqui ó, você não precisa levar 40 anos na sua vida para você se libertar. Porque existe um exemplo, existe um modelo, aonde Jesus vem para nós e ele já entra com a salvação, mas ele diz para nós agora, a libertação não é das coisas somente, agora a verdadeira libertação é de você com você mesmo. Conhecereis a verdade, se liberte dentro de você, conheça a sua verdade, quem é você, como você é, o que acontece com você. Moisés, Deus empoderou ele e ele foi o representante de Deus, ele foi o cabeça na terra, ele foi aquele que Deus falou para ele, fica com esse cajado na mão, tem um símbolo de poder na tua mão, eu sou com você, eu permiti que você visse quem eu sou, na sarça que ardia, que não se consumia, não se apagava, não acabava. Eu sou. É você olhar e dizer assim, nossa, então muitas vezes tudo que eu faço ou coisas que eu faço que Deus mandou eu fazer, Ele está satisfeito, Ele está se regozijando em você. Deus se regozijou em Moisés, lógico, Deus se regozijou em Miriam quando acabou, o mar fechou, Faraó e seus cavalos, seus cavaleiros morreram e eles olharam tudo, ela pega aquele tamborim e sai batendo e sai dançando e ela começa a levar o povo também ao mesmo nível de satisfação e ela é muito clara em dizer o quê? Que a exaltação era para Deus. E Deus, você acha que Deus ficou com o braço cruzado? Não, Deus dançou junto, Deus se alegrou junto, Deus se regozijou, Deus celebrou. Deus amou os feitos. Aí, vocês foram firmes, filhos, vocês foram fortes, vocês não desistiram, vocês não ficaram com medo, vocês entraram no meio daquele caminho, vocês viram ali o que eu fiz, aí com certeza, nossa, ó o regozijo, ó a satisfação de Deus, ó, nossa, gente, vocês viram, você acha que o povo ali naquela hora não ficou entre eles? Cara, olha, o que aconteceu? Uau, você viu? Olha, todo mundo espantado. Porque depois que passa a coisa, né? Daí você, meu Deus, o que foi que aconteceu mesmo? Meu Deus, nós fomos libertos, nós não vamos mais amassar barro para o Egito, nós estamos livres, então vamos comemorar, vamos celebrar. Você tem comemorado e celebrado e entendido que Deus, ele se regozija através de você? Nas coisas que ele faz e usa você? E sabe o que ele fez? Ele cantou. Ele deve ter ouvido o som daquele tamborim. Ele deve ter, sabe? E eu penso nisso. Sabe? Eu penso nisso. Eu penso que ele vem, sabe? Com o amor dele. Daí ele renova todas as coisas. Porque ele se regozijará em você, com brados de alegria. Salmos 3,17. Olha que coisa tremenda. Então quer dizer que tudo que você faz,
se você estiver fazendo em Deus, para Deus, você está obedecendo? Você está sendo honesto com Deus? Você está cumprindo com as ordenanças dele? A batalha pode estar difícil, a batalha pode estar árdua, a batalha pode estar ruim. Eu digo para você, marcha. Eu digo para esse Brasil, vamos marchar. Eu digo para os governantes, vamos marchar. Porque Deus, Ele, em cada feito, em cada liberação, em cada libertação, Ele se regozija, Ele se alegra. Então, eu não estou dizendo para você ser perfeito, porque perfeito só foi Jesus, mas estou dizendo para você, busca você ser um pouco mais completo, porque Deus quer que você se complete. Sabe por quê? Porque tudo que Ele faz, Ele se regozija, então quer dizer, Ele dá tudo para nós, para que nós venhamos nos completar. Sermos aqueles que não falta nada. Não falta nada. No Brasil não falta nada. As nossas riquezas são, meu Deus, nossa terra é fértil, produtiva, é rica. Então eu digo para você, no amor de Deus, e por falar em amor, saia, sabe, do teu centralismo. Saia da sua forma de obsessão. Saia, sabe, um pouco com essa tua visão. Para de enxergar aqui, enxergue num todo. Abra a sua mente e veja mais além. Veja o que Deus está fazendo. Mas eu não estou vendo nada. Você está vendo sim. Você está vendo sim. Se você tem espiritualidade, você está vendo sim. E você sabe que Deus enxergou. E você sabe que Deus ouviu. E Deus desceu na nossa nação. E nós estamos não aguardando, mas nós estamos vivendo a libertação. Eu creio na minha pátria. Eu creio nessa bandeira. Eu creio que se Deus colocou eu nessa terra, não foi porque eu vou passar como uma peregrina somente, mas vou passar como uma peregrina, carregando a minha crença e acreditando que a minha próxima geração, o Brasil, essa pátria, essa nação, os governantes serão homens íntegros, homens honestos, homens que também sentem e entendem que Deus os chamou para libertar um povo. Se o nosso presidente entender isso como propósito de vida, libertar o meu povo, ele vai vencer. Porque em cada atitude Deus se regozija. Pode levantar quem for, porque quando Deus olha para uma nação e Ele marca aquela nação, Ele coloca um DNA dele naquela nação, pode passar o tempo, Deus liberta, porque é a promessa dele. Quantos de nós, Israel, raiz genuína, estão nesse Brasil? Não sei. Quantos profetas, pastores, quantos mentores, quantos líderes, quantos intercessores, missionários, quanto de Israel, raiz, está nesse Brasil? Você já pensou nisso? E você acha que Deus não está agindo? Deus está agindo. E Deus está agindo muito mais além do que nós pensamos, do que nós desejamos, do que nós até mesmo achamos, porque os nossos achismos não valem nada para Deus, porque Ele faz tudo diferente daquilo que a gente acha. Você já parou para você pensar nisso? Então,
Eu aplaudo esse Deus. E eu quero mesmo que ele se regozije com amor em você, por você. Você já parou para você pensar que Deus está esperando que você faça alguma coisa que ele mandou você fazer para que ele se alegre através de você? Você já conseguiu entender isso? Já viu o sorriso de Deus naquilo que você faz? Ah, mas eu, ó Moisés, mas eu não. Não, manda outro, levanta lá. Tem gente que é melhor que eu, tem gente que sabe, tem gente que pode, tem gente que, oh, uau, que é mais competente, que fala melhor, que a linguagem é mais inteligente. Não. Olha aí esse tempo da Covid. Quantos que Deus levantou? Quantos que Deus está levantando? Quantas coisas em 6 meses, vai para 7 agora, estão acontecendo. Eu estou extremamente extasiada com Deus nesse tempo. E eu estou dizendo, Deus, o Senhor está se alegrando com o que eu estou fazendo? O Senhor está se alegrando, o Senhor está se alegrando, o Senhor está se regozijando. Olha a minha preocupação. Está certo o que eu estou fazendo? É isso que o meu apostólico faz? Um milagre de ter chaves na mão, de romper, de abrir, de ir, aonde não tem, aonde parece que não sai nada. De repente, o Senhor faz, porque não é meu, não é meu. Essas chaves não são minhas, são tuas, Deus. Teus projetos não são meus, são teus. E aí, quando nós entregamos isso, nós entendemos o amor. E aí, no amor, haverá um renovo. E você continua mais além. Você, nesse dia que me acompanhou nessa live, ame o teu país. Ame essa nação. Ame os teus governantes. Não caia nas falâncias. Vá para a espiritualidade. Entre em conexão com a espiritualidade. A espiritualidade, ela humaniza em você. Sinta. Suba o nível da tua espiritualidade. E tenha paz, amor, poder e descanso. Eu quero declarar na tua vida a existência desse amor. Eu quero declarar com toda a minha força a existência desse amor. Eu quero declarar para você que se você está fraco em amar, se você está fraco em poder, se você está fraco em nível de satisfação, se você está com medo de Deus em alguma hora, em alguma área, você não tem que ter medo de Deus, você tem que entender que Deus se regozija através de você. Então, quebra, sabe, as barreiras e parta para fazer aquilo que está, dentro do teu coração, que é benéfico, é genuíno, é bom, é imensurável, transcende. Tua espiritualidade tem que transcender. Você tem que agir, se movimentar. Eu declaro esse amor e esse amor te renovará. O amor de Deus. E renovará você. Renovará você. Renovará você. Renovará você. Renovará você. O amor de Deus nesse tempo, aonde está morrendo muita gente, mas não coloque a sua visão na morte, coloque a sua visão na espiritualidade do todo, aonde Deus não centraliza, Deus abrange. Não se esqueça, Deus enxergou, Deus ouviu, Deus conheceu e Deus libertou. Então, pense nisso. Deus está agindo
no amor dele pela nossa vida. E você, raiz genuína, você vai como árvore. Meu Deus, a tua copa estará cheia de folhas verdes, sentimentos bons, sentimentos de qualidade de vida, frutificando, produzindo muito fruto e multiplicando. Uau! É o que eu declaro e desejo para você. Multiplique em vidas. Multiplique em vidas. Deus ama o ser humano. Deus abençoe você. Hoje nós estaremos às 20 horas no Instituto Yahvé Shalom e com certeza um tempo de muita adoração, palavra e cada dia mais crescendo, expandindo e enxergando Deus se regozijar através de nós, nos feitos, nas maravilhas que são deles. Deus te abençoe e que Deus seja com você nesse renovo. Pense em tudo isso e ame o ser humano. Ame. Deus te abençoe.